A esquerda está apavorada com o crescimento da direita, só que eles ainda não entenderam que é justamente com o crescimento da informação descentralizada e distribuída, as pessoas conversando entre si, isso que está fazendo a diferença. Não é fake news, disparo em massa de WhatsApp, não é nada disso que está fazendo a cabeça das pessoas. As pessoas estão simplesmente percebendo o que é o Estado e acordando. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, e vamos comentar um pouquinho sobre esse aspecto aqui que foi trazido na Carta Capital. É aquele folhetim esquerdista que é o suprassumo do comunismo que a gente tem aqui. Então, esse artigo de opinião aqui do Roberto Amaral, que se diz cientista político, né? Como deter o avanço da direita. O crescimento da direita é fruto da crise do capitalismo, com nos anos de 920 a 1940, somada ao desencanto das grandes massas com governos de esquerda que falharam em resolver seus problemas. Eles só se esquecem de mencionar que foi justamente o preço da intervenção estatal. Não foi exatamente capitalismo, foi o Estado intervindo que acabou atrapalhando, que gerando crises, como vem gerando crise, a gente vê, foi assim na crise de 2008, também está acontecendo na China por conta de muita intervenção. Os números das eleições parlamentares da Alemanha confirmam um cenário antevisto pela unanimidade dos analistas. Não tão claras eram as evidências do crescimento da extrema-direita e do neonazismo, que lá floresceu para incendiar o mundo e construir uma era de horror. Agora, com matizes tirando da modernidade, ressurge ameaçador, empolgado, majoritariamente a Europa Ocidental, em crise econômica, política e mesmo de identidade. O neonazismo é uma doença que nem a guerra, nem a fome, nem a barbárie dos campos de concentração conseguiram erradicar. Nascida com a crise de 29 e 30, recrudesceram com o esgotamento capitalista e a falência das alternativas até aqui cogitadas. Na verdade, a gente percebe, primeiro, eles falando aqui sobre essa questão de neonazismo e tudo, dos campos de concentração, mas na hora de defender Israel, eles ficam caladinhos. E pior, muitos desses aqui que ficam apontando os dedos, eles defendem o Hamas, defendem o grupo terrorista. Não é nem questão da faixa de Gaza, eles não defendem Palestina, eles defendem o grupo terrorista. Então começa. E são antissemita. Esse pessoal que fica arrotando virtudes e tudo, esse pessoal sim que é antissemita. E a gente tem visto isso nos Estados Unidos, na Europa, nas faculdades. Então esse pessoal que é mais progressista, esse pessoal voltado à esquerda, esses sim são antissemitas. Hoje, a direita dirige o discurso planetário e é vitoriosa do ponto de vista ideológico, pois seus valores se fazem presentes em todo o mundo, instalando-se no pensar, no formular e no fazer dos adversários históricos, que assim se transformam em reprodutores inconscientes dessa ideologia. Eu vou traduzir. As pessoas ao redor do mundo estão percebendo a ineficiência do Estado, que é só um peso em cima das relações ali, não gera benefício nenhum para a população e as pessoas estão acordando, estão comentando, falando sobre isso, e isso está afastando cada vez mais o povo da esquerda. Que a esquerda é aquele pessoal que fala que não, nós devemos crescer o tamanho do Estado, porque aí o Estado vai resolver todos os problemas. Lula não veio com essa frase, né? Que ele, agradecendo a Deus que criou o coronavírus, que assim as pessoas iam abrir os olhos e perceber que só o Estado resolve esses problemas. E não, ele não só mentiu, não só foi blasfêmico nessa fala terrível, mas também foi muito mentiroso. Foi muito errado nessa fala que o Estado não resolve problemas. O capitalismo, além de dominar o aparato militar, avança sobre corações e mentes. O estado de bem-estar social, promessa de social-democracia do pós-guerra, foi substituído pelo neoliberalismo. O indivíduo toma o lugar da sociedade. Os EUA, em declínio, reivindicam a unipolaridade e o trumpismo vitorioso é a voz da nova ordem mundial. E a gente percebe que os Estados Unidos têm sim seus defeitos, a gente não deve tapar o sol com a peneira, a gente não vai simplesmente passar pano para qualquer situação, mas a liberdade lá, ela é muito maior que no restante do planeta. E por isso que eles prosperaram muito mais. E a decadência, esse declínio, vem justamente dessas políticas que vêm aumentando o gasto público, aumentando o tamanho do Estado, crescendo para cima do cidadão. Muitas dessas ideias de esquerda, tomando conta realmente da política, convencendo as pessoas de que deve sim ter mais Estado. E por conta dessa liberdade, a gente tem uma diferenciação muito grande lá na questão dos Estados. Aqueles Estados que são realmente mais livres, mais abertos com a economia, eles prosperam muito mais. Aqueles que são mais fechados, tem muito mais desse assistencialismo, desse bem-estar social que o Estado deveria entregar. Esses estados, sim, que estão em franca decadência. Bom, direita capitalista, as frustrações populares. As eleições alemãs expuseram mais uma vez o avanço das forças reacionárias, caminhando pelo terreno deixado livre pela esquerda tradicional.
O crescimento da direita, onda que percorre o mundo, é fruto da crise do capitalismo, como ele já falou isso, somada ao desencanto das grandes massas com governos de esquerda e centro-esquerda, que falham em resolver seus problemas. O quadro se agrava quando a esquerda abdica da luta concreta. Ou seja, as pessoas estão percebendo. Cada dia que passa, essas transações livres têm ficado cada vez mais fáceis. Um exemplo disso é a questão do Uber. Houve uma tentativa do governo de regulamentar essa profissão, só que o pessoal percebeu que não ia melhorar para ninguém. Eles iam só colocar mais impostos e ia reduzir o quanto eles iam ganhar sem ter benefício nenhum. Então, quem tem a oportunidade, quem ganha um pouquinho melhor e tem a opção, esse pessoal não trabalha de CLT. Eles já abrem o PJ e passam a trabalhar só dessa forma, porque não tem vantagem nenhuma. Você paga caro para pensar que tem benefícios, mas chegar lá na frente não tem porcaria nenhuma. Nas últimas eleições alemãs, confirmando todos os prognósticos, o fracasso do governo da social-democracia de Scholz foi o outro lado do assustador crescimento da direita, que agora chega também à América do Sul e se instala confortavelmente entre nós, alimentada pelos primeiros passos do trumpismo arrogante no governo do mais poderoso e belicoso império moderno. Então eles colocam assim, nossa, é muito errado esse pessoal ser tão belicoso, trabalhar tanto essa questão da arte da guerra, né? Muito errado isso. Eles estão assegurando a própria liberdade, confirmando essa soberania, não permitindo outras nações interferirem, e não, eles estão completamente errados. Nas eleições que garantiram o retorno de Lula à presidência, o candidato da direita obteve, no segundo turno, 49,1% dos votos. E a gente percebe que houve, por parte do sistema, uma forçação de barra muito grande. A própria mídia, dia sim, dia também, falando mal do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro não perdeu para o Lula, ele perdeu para a rejeição que ele tinha por conta da grande mídia, que ficava falando mal dele o tempo todo. Principalmente no Nordeste, que as pessoas ainda levam um pouco mais de tempo para a informação chegar até lá. E 49,1%. Então, não foi uma vitória tão abrangente assim, foi realmente na risca. E a gente viu que o TSE, colocando o dedão lá na balança, pode ter feito a diferença. A esquerda foi derrotada na maioria dos governos estaduais que disputou. Perdeu nas eleições para a Câmara dos Deputados, 80 cadeiras no coletivo de 513, e no Senado conquistou apenas 6 das 27 disputadas. Bom, a gente percebe que eles estão começando a entender que não foi só uma marolinha, não foi um soluço. Ah, a gente. Aconteceu lá nos Estados Unidos, veio o Trump, mas a gente conseguiu derrotar. Fizeram tudo que podia e o que não podia para derrotar o Trump na tentativa dele se reeleger em eleições complicadas, eleições pelos Correios, com muitos indícios de fraudes, mas não vem ao caso. Eles conseguiram colocar o Biden, mas foi aquele presidente fraco, que precisou imprimir muito dinheiro, ficou um governo bem capenga, e as pessoas percebendo isso. No Brasil também, não, foi só um soluço. Veio o Bolsonaro, mas a gente conseguiu tirar ele, acabou agora, como o próprio Barroso, né, que não deveria ser politizado, mas em um discurso na Uni falando, nós vencemos o bolsonarismo, pronto, demos conta, já acabou, agora passou essa fase de direita. Só que eles não perceberam, no momento, que não era só uma fase, as pessoas estão acordando. Eles não conseguem mais conquistar corações e mentes das pessoas, da população de forma geral. Por quê? Porque aquele discursinho fraco não cola, eles não têm argumentos, eles vivem só de jargões, falando aquelas frases bonitinhas, mas sem base, sem fundamento na realidade. E eles percebem que o Estado, ele traz muito mais problema do que soluções. A gente vê que com essa reforma tributária vai ter o pedágio para você pagar imposto, você vai pagar para poder pagar imposto. É coisa assim absurda. E as pessoas estão percebendo a ineficiência estatal, o quanto existe. Não é só a questão assim, de corrupção. Corrupção é um problema? Sim, claro que é um problema. Mas é um problema pequeno diante dessa máquina toda feita para não resolver problema de ninguém, criando um monte de problemas para vender soluções. E é como dizem, é imposto, você não tem nem escolha, você vai pagar de qualquer forma. E aí essa reforma tributária já veio aí para arrebentar com todo mundo, vem aumentando assim alguns impostos, e a gente fica com esse receio do que ainda está por vir. Bom, por esse vídeo é isso, eu acho que foi bem interessante porque tem muita coisa que traz aqui nesse artigo e traz bastante oportunidade da gente comentar e rebater todas essas ideias distorcidas desse pessoal. Bom, se você gostou, comente, compartilhe aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva também. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.